De facto, para ser rigoroso, eu acompanhei uma parte por videoconferência, a primeira intervenção do Sr. Presidente da CAP, a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, as primeiras duas intervenções, e aproveitei o facto da disponibilidade e da proximidade do Palácio de Belém em relação ao Centro Cultural de Belém para aqui vir ouvir as demais intervenções e poder intervir presencialmente. E filo pela primeira razão que gostaria de sublinhar hoje: o papel da CAP na sociedade portuguesa ao serviço de Portugal. Não apenas o papel da CAP na elaboração, no diálogo relativamente ao documento de visão estratégica apresentado pelo professor Costa e Silva, que foi particularmente positivo. Tão positivo que, no momento de agregar ou editar novas contribuições, pouco havia a acrescentar, senão a desenvolver e a completar relativamente a uma colaboração que se tinha iniciado anteriormente. Mas porque a CAP soube corporizar uma mudança na agricultura portuguesa, o que para muitos era improvável. Para muitos era improvável que a agricultura portuguesa pudesse passar de setor do passado a setor do futuro. Para alguns era um setor perdido, ou atrasado, ou de recuperação difícil, ou de lenta evolução. Os agricultores portugueses mostraram o contrário, que era possível, em espaço de tempo imprevisível e quase incompreensível para muitos, mudar a agricultura em Portugal, mudar o protagonismo da agricultura e dos agricultores na economia portuguesa, mudar o seu papel ao serviço do país. E a CAP foi essencial. A CAP revelou uma capacidade de sintonia com um número muito significativo de agricultores e, ao mesmo tempo, um realismo e um pragmatismo, colocando entre parênteses considerações ideológicas, doutrinárias e ideológicas, tudo permitindo contribuir para governo após governo, independentemente da sua cor, ajudar à mudança da agricultura no nosso país. Isso é mérito dos líderes da CAP, e saúdo o atual Presidente como o seu antecessor, e saúdo todos os que conheci desde o momento do nascimento da aula e depois da CAP. É o problema da provectidade, é ter assistido a tudo isso, mas saúdo também a capacidade da continuidade assegurada pelo seu Secretário-Geral. E este é um primeiro ponto. E largamente por ele entendi que não podia fazer a intervenção a 5 minutos de distância sem aqui vir estar convosco. Implicitamente uma segunda palavra para os agricultores portugueses. E muitos deles nos verão por todo o país. São excepcionais. Foram excepcionais durante o período inicial da pandemia. A agricultura não para e a agricultura não parou. Isso foi psicologicamente fundamental em período de confinamento. O sucesso de uma decisão tão complexa quanto a do estado de emergência e suas duas renovações, com confinamento voluntário, mas confinamento muito intenso, está ligado largamente à garantia que os agricultores portugueses deram, e não só eles, também muitos trabalhando no setor do comércio ou na indústria, para que a economia não parasse, para que não houvesse, de repente, um vazio económico e social superior àquele que tinha de existir por força das circunstâncias.
E eu não esqueço isso como Presidente da República Portuguesa. Aliás, Vossa Excelência recordará que a primeira deslocação que fiz fora de Belém, logo foi possível, não violando as regras sanitárias, foi, antes mesmo de ir a uma unidade industrial, ir a uma unidade agrícola. Muito próxima, tinha de ser assim, na altura, para agradecer em loco aos agricultores portugueses. E continuar a agradecer na transição da primavera para o verão e na transição do verão para o outono. Agora, para agradecer este encontro, porque nele foram tratados todos os problemas maiores, não só da ambição agro, não só da posição da CAP, não só da agricultura portuguesa, mas do seu contributo para uma visão estratégica global para Portugal. Todos, um a um, por especialistas. Não faltou um. As energias renováveis, a gestão da água, combate à desertificação, a tecnologia e inovação, a floresta e a sustentabilidade do território, a promoção comercial e a valorização externa, pela voz de um parceiro cuja presença aqui também é sintomática da solidariedade entre confederações, entre setores, o desenvolvimento industrial, agroalimentar e agroindustrial, os centros de investigação nacionais, ou seja, o contributo da academia em ligação ao terreno produtivo. E depois a intervenção final luminosa que veio enquadrar tudo, olhando para o pós-pandemia e para a oportunidade que se não pode desperdiçar. Mas eu sinto que, além de tudo isso, que merece gratidão, que vale a pena fazer umas reflexões que têm a ver com a oportunidade que se não pode desperdiçar. E porquê é que é uma oportunidade que se não pode desperdiçar? Porque a história de Portugal é de guardarmos para o último segundo decisões salvíficas que nos têm salvo, mas que são o preço de oportunidades que foram perdidas. Não é por acaso, no período áureo dos nossos descobrimentos, no testamento de Dom João II, como no testamento de Dom Manuel I, se prevenia acerca da situação muito débil do erário público, na fase, teoricamente, mais rica da nossa presença atravessando os mares e contactando com os continentes. Não se tratava da crise ou das crises do século XVIII ou do século XIX, do final do século XIX, cujo pagamento foi até ao final do século XX. Não, era no período áureo. Nós temos atrasos acumulados ao longo dos séculos. E o maior dentre eles é o atraso cultural. É o problema de mentalidade cultural. E esse é um atraso que explica porque é que não tivemos a Revolução Industrial a tempo, nem a Revolução Verde. Porque é que tivemos a siderurgia com um atraso de um século? Porque é que conhecemos estrangulamentos educativos? Lembro-me de ter entrado na escola primária e até a minha terceira classe, ainda o período de escolaridade obrigatória de rapazes era superior ao de raparigas, que era só de 3 anos, passando então para 4 anos, e todas as expansões de escolaridade foram tardias, todas. Isto é entrecortado de revoluções, de golpes de Estado, de perdas e recuperações de independência financeira, mesmo quando não de independência política. E por isso é que é difícil, hoje, olhar para a oportunidade que temos e não lembrar a história, que é uma das lacunas da formação de muitos dentre nós. Porque se não lembrarmos a história, não percebemos o risco de uma oportunidade perdida.
Mas vamos imaginar que nos lembramos da nossa história e que nos lembramos das oportunidades perdidas, recuperadas a pulso no último instante, pela vontade e a lucidez do povo português e, dentro dele, de alguns responsáveis em momentos-chave. Esta oportunidade é única também por causa da situação do mundo e da situação da Europa. Vai ser quase impossível voltar a encontrar, a nível global, para além dos protecionismos e unilateralismos, num tempo anti-multilateralista, a capacidade de cooperação que não houve no início do enfrentamento da pandemia, que não houve na capacidade das superpotências gerirem a pandemia, encontrarmos a capacidade de compreensão quanto ao contexto que pode tornar esta oportunidade única. E, sobretudo, haver um novo ciclo na vida europeia. Fosse esta oportunidade vivida num ciclo terminal e não num ciclo nascente, com uma liderança corajosa e determinada, fosse ele vivido sem essa liderança corajosa e determinada, e nela englobo algumas lideranças nacionais também, e nós não teríamos esta oportunidade. Não haveria esta oportunidade. Mas havendo a oportunidade, importa que ela seja conhecida dos portugueses. Que os portugueses compreendam que é uma oportunidade única, singular, irrepetível. Porque se não perceberem, passa a ser mais uma dentre várias oportunidades que podem ser perdidas, ou minimizadas, ou menorizadas, no meio de tantos problemas circunstanciais que têm de defrontar. E essa é uma tarefa de todos nós. Explicar bem que é uma oportunidade singular. Isso implica, entre outras coisas, explicar que a estratégia global é mais do que um plano. É uma visão global que integra vários planos de intervenção, com vários tipos de financiamento europeu e nacional. Porque senão estaremos, de cada vez que tivermos de apresentar uma das componentes da visão global, a desorientar os portugueses. Não só não saberão fazer contas àquilo que importa somar ou considerar de per si, consoante os casos, como não perceberão que há aqui várias vertentes da mesma realidade. E o facto de serem apresentadas em momentos diferentes, porque são diferentes também os momentos a nível europeu, com projeção a nível nacional, não ajuda à visão do todo. Convida a perguntar-se porque é que neste plano não entra esta matéria. Porque entra noutro instrumento, noutro momento, faz parte do mesmo conjunto, com fonte diversa de financiamento. Uma terceira questão, que é essencial, não depende de nós, depende da Europa. É preciso que a Europa não esmoreça neste seu ciclo nascente. Isto é, que a Europa seja diferente do que foi, vezes demais, no passado. E que aquilo que se esperaria para 2020 chegue em 2020. Atrasado, mas em 2020. E aquilo que se esperaria para 2021 e 2022, e depois, anos após anos, com exigências rigorosas de cumprimento, seja disponibilizado atempadamente. Isto implica, da parte das instituições europeias, uma capacidade de decisão e um tempo de decisão excepcional, a que nós teremos de corresponder. E nisso estamos todos de acordo. Temos de corresponder
em termos de capacidade de execução, em coordenação, em monitorização, em controle e em compreensão pelos portugueses. Em compreensão constante pelos portugueses. Não podem perder-se pelo caminho. Porque se perderem pelo caminho, deixarão de estar envolvidos num processo em que o seu papel é fundamental. E por aqui chego a uma outra matéria que é essencial. Este esforço é um esforço muito longo. Muito longo. Não se pode confundir com o momento do arranque. E nós, portugueses, às vezes somos extraordinários no arranque, mas menos pertinazes no que respeita ao médio e longo prazo. E desde logo em termos de consenso político e social. Trata-se de um projeto global que exige consenso político e social. Não é de uma personalidade, não é de um partido, não é de um governo, não é de uma classe social, não é de uma corporação, não é de um setor económico, social ou outro. Deve ser assumido como de todos os portugueses e com mais amplo apoio político, traduzindo esse consenso nacional. Se desde logo, no início, se colocar a questão em termos de nós e eles, é nosso ou é deles? De quem é? E como é? Imediatamente nós começamos a perder esta batalha. Claro que a democracia supõe o pluralismo, que é o contrário do unanimismo, e que implica alternativas. Assim haja alternativas. Porque a democracia sem alternativas significa o crescimento dos radicalismos e dos extremismos. Mas há matérias relativamente às quais, porque ultrapassam mandatos presidenciais e mandatos governamentais, e não apenas um, mas dois ou três, em que tem de haver uma continuidade que supõe um consenso político e social duradouro. Um dos aspectos importantes desta iniciativa, como na semana que vem de uma iniciativa no domínio do turismo, como iniciativas outras no domínio da indústria ou do comércio e serviços, é o mostrar que há parceiros económicos e sociais que percebem a necessidade do mais vasto consenso social, no qual o consenso laboral é nuclear. Era preciso que correspondesse a essa predisposição, a mesma predisposição em termos de consenso político. Isso significa a incompatibilidade entre este processo, desde logo no seu arranque, e crises orçamentais que radicalizem não só o discurso, mas também enfraqueçam condições iniciais de execução daquilo que se quer virado para o médio e longo prazo. Em democracia há ciclos eleitorais, e ainda bem que há. Mas conviria que se não somasse aos ciclos eleitorais miniciclos orçamentais de desfecho imponderável e imprevisível. Na medida em que há uma ligação inevitável entre o que se projeta como visão estratégica global para o país a prazo médio e longo e o stop and go, o avanço e recua em termos orçamentais. E quando digo em termos orçamentais, digo em termos da lei do orçamento e em termos das leis votadas
na vigência do orçamento que questionem de forma direta ou indireta a viabilidade do orçamento. Porque há duas maneiras de provocar crises orçamentais. Uma é inviabilizando orçamentos. É legítimo em democracia. Tem um preço também em democracia. E tem um preço elevado no momento em que estamos a debater documentos como este. Outra forma é a multiplicação de iniciativas legislativas aprovadas que significam o esvaziamento do quadro orçamental vigente no ano em que tal ocorre. Na impossibilidade de estar a votar, caso a caso, ou com periodicidade curta, orçamentos suplementares ou orçamentos retificativos. Este é um dado que não tem a ver com o governo ser um ou ser outro, e a oposição ser um ou ser outro, aplica-se a qualquer governo com qualquer oposição. Quem for governo ao longo de 10 anos, defrontar-se-á com esta questão, que é bom que seja clarificada. Quer-se ou não se quer, e quer-se em que condições, um processo que por natureza é muito longo e muito exigente. Também aqui é democraticamente legítimo dizer que não se quer. Ou não se quer naqueles termos, quer-se noutros termos. Isso tem um preço. É bom que se tenha a noção do preço envolvido nesse contexto. E depois a mobilização dos portugueses. Com o que eu disse, já dei a entender algo que é muito óbvio. É que muito pode a economia, mas pouco pode se o funcionamento dos sistemas políticos for disfuncional. Como se passa, aliás, em vários países europeus. Muito pouco pode. Pode ser o plano mais brilhante, a visão mais excepcional, mais acabada. Se, entretanto, existir uma situação crítica em termos dos protagonistas políticos, não digo sociais, isso significa, obviamente, uma limitação enorme à concretização do plano almejado. Ao que juntaria, ao passar para a mobilização social, um ponto que no caso vertente são 2 pontos de gestão difícil. Um ponto de gestão difícil. Tudo isto ocorre sem a pandemia ter terminado. Seria bem mais fácil se nós estivéssemos aqui a discutir o futuro pós-pandémico não tendo terminado a pandemia. Não é o que se passa nem em Portugal, nem na Europa, nem no mundo. E essa gestão simultânea de 2 frentes, a frente da vida e da saúde e a frente da atividade económica, social e cultural, é uma gestão cotidiana. E com a limitação de não saber quando termina o processo pandémico e a limitação de não se saber como será a sua evolução no tempo. E mais, com a certeza de saber que não há solidariedade, nem posições, nem critérios comuns, mesmo no espaço europeu. As decisões são unilaterais. São unilaterais as decisões sobre a circulação de pessoas, sobre a circulação de alguns bens, são unilaterais as decisões que condicionam setores-chave da economia. E esta é uma dificuldade, da qual não podemos fugir, mas que tem que ser integrada no modelo, para que não pensemos que se trata de um modelo que está fora da realidade, vaga sobre a realidade. Não. Todos os dias conhece números que traduzem o equilíbrio difícil entre 2 realidades. E normalmente, e infelizmente, ligados entre si. Isto é, em muitos casos,
a imponderabilidade da pandemia a criar novos problemas, pequenos que sejam, no domínio da economia e da sociedade. Depois há uma segunda pequena dificuldade, que se chama coesão social. Nós vivemos num país com uma fraca coesão social, que funciona a várias velocidades. E ultimamente, e digo ultimamente há já alguns anos, com um novo dualismo etário, que a pandemia veio acentuar. A clivagem entre um país mais jovem, por vezes com dificuldade em perceber o país que herdou, e um país menos jovem, muitas vezes com a sensação de algum fracasso das expectativas e dos sonhos de há umas décadas a esta parte. Por coincidência, uma parte do grupo de risco coincide com um destes Portugais e uma parte do grupo que não é de risco coincide com outro destes Portugais. E depois, como já acontecia antes da pandemia, há um país intermédio, em termos etários, que tem de fazer o balanceamento entre os dois outros países. E esta é outra dificuldade. Eu estava a ouvir-vos, e estava a ouvir aquilo que parece uma evidência quanto aos constrangimentos em matéria de repartição de rendimentos. No momento em que a crise atinge tantas micro, pequenas e médias empresas, e estava a pensar no sistema político que temos, e estava a pensar na coesão social que temos. Dois fatores adicionais a complicar a gestão do que de si já é complexo. Em todo o caso, há um ponto fundamental, que é o da mobilização dos portugueses. E por aqui regresso à primeira reflexão adicional. Os portugueses têm de perceber que se trata de uma oportunidade única. Isto tem de ser dito 1, 2, 10, 20, 30, 40 vezes. Tem de ser assumido por eles. Tem que ser assumido por aqueles da minha idade que, pela lógica das coisas, não têm muito tempo para que o desperdício da oportunidade não seja de uma irreversibilidade acrescida. Mas tem de ser percebido também pelos mais jovens. Eles que têm à frente 30, 40, 50, 60, 70, 80, quiçá 90 anos, têm de perceber que mesmo para eles esta é uma oportunidade única, uma oportunidade singular. Se resir isto, pelo sistema político que temos, se resir isto no meio de uma pandemia, se resir isto com a falta de coesão social que temos em alguns domínios e em alguns aspectos, em termos etários, é obra. Mas é uma obra que tem de ser feita. E vai ser feita. Vai ser feita. Porque seria imperdoável perdermos a oportunidade. E a CAP deu aqui hoje o exemplo de como deve ser feita. Como tem dado ao longo destes últimos tempos. E os agricultores deram esse exemplo. Tem de ser feita. Como os trabalhadores que não pararam no pior momento das indústrias, mesmo as indústrias com menor distanciamento social e com mais dificuldade em cumprir a mínima das mínimas de regras sanitárias. Como o comércio e os serviços que também não pararam quando puderam não parar. Essa é uma razão adicional para não se perder a oportunidade. É o preço já pago por todo o mundo, na Europa, mas estou a pensar no português, pelos portugueses, e que o pagaram
com coragem, determinação, em momentos cruciais, sem um protesto, sem um reparo, com uma adesão voluntária espantosa, com custos psicológicos elevados, com custos sociológicos elevados, mas fizeram-no. É mais uma razão para todos, nomeadamente nós, os mais responsáveis, estarmos à altura deste desafio. Mas todos os portugueses. Agradeço à CAP o ter permitido estas reflexões. Aqui ficam feitas, porque mais vale prevenir do que remediar, não é só na saúde, é também na saúde política e na saúde social. E prevenir acerca de crises evitáveis, prevenir acerca de gestos insensatos, prevenir acerca de conjunturalismos sem visão de médio e longo prazo, é prevenir acerca também da vitalidade das sociedades e das democracias. Para que depois não seja tarde demais e não demos connosco a descobrir que as sociedades não corresponderam, as democracias fraquejaram e se perdeu uma oportunidade única que não podemos perder e que não perderemos.